Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. Bem-vindos a mais um podcast no trecho, dessa vez, podcast no trecho de número 55, certo? Essa é uma edição que estava aí sendo bastante aguardada pelo pessoal, pelo motivo de que nós não tivemos ela na semana passada, certo? Tivemos alguns problemas, alguns compromissos, e nós tivemos que adiar o nosso podcast de número 55 para hoje, né? Não sei se esse programa vai no ar no domingo ou na segunda-feira. Entretanto, fiquem tranquilos, certo? Para compensar, nós teremos os dois podcasts. O 55, referente às notícias da semana passada, que ainda estão bastante atuais. E o podcast 56, que também já está ali praticamente pronto, né? Já fiz o roteiro dele, tá tudo certinho para ser publicado logo na sequência do programa 55. Então, por uma falha minha, vocês ganham dois podcasts para se informarem, ficarem atualizados sobre o que acontece na nossa malha metroferroviária, certo? Então, sem muitas delongas, certo? Vamos para as primeiras notícias. E o que nós temos aqui de cara é o seguinte, né? Você pode ver aí a primeira imagem, a estação Aeroporto Guarulhos, né? Que, olhando pela projeção dela, ficou realmente bem parecida com a original de fato. E o que nós temos em relação à estação aeroporto é os novos espaços comerciais que poderão surgir aí na linha 13 de Jade, certo? A exploração comercial é um fator muito importante e um dos fatores que a CPTM mais tem dedicado tempo e investimento, certo? Então, claro, nessa primeira etapa, né, serão contempladas as três estações, né, da linha 13 Jade, que é Engenheiro Goulart, Guarulhos Secap e Aeroporto Guarulhos. A CPTM espera, com isso, obter uma remuneração mensal mínima de pelo menos ali R$204 mil mensais. Então, realmente, não é pouca coisa, é um dinheiro ali que entra em caixa e dá um alívio ali para a companhia. Os contratos prevêem uma exploração comercial dos espaços por cerca de 120 meses. Resumindo ali, 10 anos de exploração comercial. Então, cada estação ali ficou dimensionada com determinados espaços. Alguns tiveram mais espaços concedidos, outros tiveram menos. O que importa é que você já percebe que a estação foi construída um pouco mais gordinha, justamente para que pudesse haver ali uma área comercial, uma área de exploração, certo? Começamos então com o Engenheiro Goulart. O Engenheiro Goulart teve 10 espaços reservados na estação. Nesses 10 espaços correspondem à linha 2 quiosques, 4 balcões de vendas e 4 vending machines, certo? Que são aquelas máquinas ali, você bota o dinheiro e sai o produto, né? Lá em Engenheiro Goulart, por sinal, já funciona algumas lojas, tanto que eu já fui lá essa semana mesmo, foi na sexta-feira, feriado, fui dar uma volta de linha 13, fui lá, comprei, é claro, o produto é legalizado, tudo regularizado, mas o valor é salgadinho, cara, não é pra qualquer um não. Então se for comprar lá, né, eu recomendo que você compre, porque o produto vai ter toda a segurança, é totalmente legalizado, só que tenha um dinheirinho ali no bolso, porque não é muito barato, certo? Na estação Secap eles reservaram 13 espaços ali para venda de itens, são 7 quiosques, 4 balcões e 2 vending machines, certo? Então a gente tem mais presença ali das lojinhas, certo? Os quiosques ali na estação Guarulhos Secap são mais presentes, até porque a estaçãozinha ali é um pouquinho maiorzinha, né? Eu acho que também possivelmente vai ter espaços ali na área fora da área paga, ou seja, na área gratuita da estação, na parte exterior. E a estação, né, por último, a estação aeroporto, essa sim, né, até pelo tamanho, não deixa a desejar. São 17 quiosques, 5 lojas, certo? São espaços maiores. 2 vending machines e uma área de estoque,
e uma área administrativa, né? Então, o que nós vamos ter ali é praticamente, né, são 26 espaços. Os quiosques, normal, para você poder vender as coisas. As lojas são espaços mais arrojados, que vão poder vender outros itens, certo? Itens um pouco mais... os não consumíveis, por assim dizer, porque o quiosque a gente lembra de alimentos, essas coisas. Agora, por loja, a gente pensa em produtos ou serviços, né? Uma área de estoque fica um pouco estranho, né? A gente não consegue ainda pegar muito bem o que seria essa área de estoque, talvez algum tipo de guardador. Vou deixar minha mala aqui, possivelmente, uma ideia. E uma área administrativa que pode ser um espaço reservado na estação para alguma empresa. Pode ser uma empresa aérea, que vai fazer um check-in ali dentro, alguma operadora de viagens, enfim, uma área administrativa. Não foi dito ainda o que seria essa área administrativa reservada na estação de aeroporto Guarulhos. O fato é que as possibilidades de exploração comercial ali são grandes, até porque na estação aeroporto Guarulhos, pelo que tudo indica, vai passar por ali o pessoal que tem o dinheiro, né? Que vai viajar, pode ser boa parte do pessoal que vai para lá, possivelmente vai ser os próprios brasileiros que eventualmente vão em viagem ou para o Brasil mesmo, aí para algum outro estado ou para o exterior, e tem ali uma renda um pouco melhor para poder consumir na estação. Ou de vez em quando, quem sabe até mesmo um gringo ali que acabe passando. Não seria má ideia, né? Mas tá aí. O CPTM está investindo cada vez mais, né, na receita não tarifária, né? Uma maneira de você equilibrar as contas da empresa, certo? E mantendo ali nosso ciclo com as novidades da linha 13, nossa próxima notícia é de que o Connect, né? O famoso Connect finalmente começou a operar, né? O que você vê aí na foto é um trem da série 9000 alocado ali na plataforma 8 da estação Brás, certo? Finalmente, né? Já existe esse registro. Eu tinha capturado há bastante tempo ali algumas imagens confirmando que a plataforma 8 seria a plataforma do Connect, e finalmente confirmada aí, plataforma 8 é a plataforma do Connect. Então vamos à síntese do que é o Connect, como ele funciona, quanto eu pago nele, enfim, né? A gente tem que explicar bem para as pessoas, porque elas às vezes confundem os dois serviços. Quem já é da área sabe do que eu estou falando, quem não é da área, às vezes é novo no canal, né? Aliás, se você for novo no canal, se inscreva aqui, não perde o seu tempo, se inscreve porque aqui tem notícia atualizada. Vamos explicar então pro pessoal o que é o Connect. O Connect é o seguinte, ele é basicamente a linha 13 estendida até o Brás. É uma ligação direta ali entre o Brás e a estação aeroporto. A viagem do Connect, até o que nos consta, dura ali mais ou menos 30 minutos, certo? E as expectativas é de que esse tempo de transporte melhore conforme o sistema de sinalização do trecho começar a amadurecer, né? Atualmente o sistema ali do trecho é um sistema da Siemens, está sendo ainda ajustado, já está ajustado o suficiente para que você permita o Connect, mas ainda dá para melhorar mais para que você permita um carrossel, uma coisa mais dinâmica, certo? Atualmente, para quem não sabe, a linha 13 ela tem ali cerca de 10 mil usuários por dia, né? Isso na demanda consolidada da linha, né? Tá bem longe do que era previsto originalmente, que eram cerca de 120 mil pessoas por dia na linha 13, mas a tendência e a expectativa da CPTM é de que essa demanda atual de 10 mil passageiros se triplique com a chegada do Connect, né? No geral, dando um panorama para vocês que talvez não usem a linha 13, o Connect é um serviço que ele é essencial para a saúde da linha 13. E por que eu falo isso? A linha 13 ela tem um grande ponto positivo que é chegar até Guarulhos, mas tem um grande ponto negativo que é não se integrar na região central. Ela se integra lá em Engenheiro Goulart, que é um pedacinho particularmente bastante ruim para ela se integrar. E por quê? Antes do Connect, o usuário que pegasse a linha 13 no horário de pico, claro, ia pegar o trem na linha 13 vazio, não ia ter muitos usuários.
Só que ao chegar na estação de Engenho Goulart, ele iria se deparar com uma situação bastante complicada. Porque ele teria que fazer a transferência para a linha 12 para poder seguir ao centro de São Paulo, e o trem da linha 12 já estaria totalmente lotado. Engenheiro Goulart é a última estação de carregamento antes de você chegar realmente ali na área central de São Paulo, né? O trem vem cheio. Quando eu falo de estação de carregamento, eu digo a estação onde existe mais embarque do que desembarque, certo? Então você tem todo o carregamento desde Calmon até Goulart, e chegando em Tatuapé que a demanda, né, é que os passageiros vão desembarcando. Demanda ali, né, você vai desembarcar em Tatuapé e em Brás, que é onde todo mundo vai sair mesmo, né. Então, o usuário da linha 13 ele era forçado a ter que pegar o trem lotado, né, numa situação desconfortável, não era bacana. Com o Connect você não tem mais esse tipo de prática, pelo menos em alguns horários que foram especificados aqui, certo? O trem segue direto, você pega o trem em aeroporto ou em Secap, segue até Goulart, em Goulart ele segue ali Tatuapé e Brás sem nenhum problema. A tarifa é a mesma do sistema, são R$4, então você não vai ter que se preocupar. Entretanto, o serviço ele não é um serviço fixo, ele funciona em alguns horários do dia, né? Nós vamos passar aqui para vocês então os horários que o Connect funciona. São 6 horários no dia, são 3 horários pela manhã e 3 horários pela noite. Certo? Vamos começar aqui então com as partidas os trens que partem da estação Aeroporto Guarulhos. Eles partem com intervalos de 40 em 40 minutos, certo? O primeiro trem parte às 6h20 da manhã, o segundo trem às 7 da manhã, e o terceiro trem às 7h40 da manhã. Pulando para o pico da noite, a gente tem 6 horas da noite, 6h40 e 7h20. Então esses são os horários na estação Aeroporto. Na estação Brás, a diferença é que o horário de partida é 5 minutos depois de Aeroporto. Então no caso do Brás seria 6h25 da manhã, 7h05 e 7h45 da manhã. E indo para a noite, 6h05 da noite, 6h45, 7h25. Essa defasagem de 5 minutos entre o trem do aeroporto e o trem do Brás é para que você não tenha um impacto negativo na passagem dos dois. Você dá esse espaço para que os dois possam se cruzar sem que um impacte no outro. De acordo segundo relatos, houve ali problemas de que um dos trens, o trem do Brás, ele estava dando um impacto, estava dando uma divergência direta com um dos trens da linha 12. Então, você deu essa defasagem de 5 minutos a mais para o trem do Brás, para que ele pudesse sair num horário que não impactasse o trem da linha 12, certo? E lembrando, né, alguns falaram que o Connect parece que ele piorou a linha 12. Não diria que ele piorou a linha 12, né? Você consegue encaixar o trem da linha 13 na 12 sem nenhum problema. Você tem faixa de headway suficientemente boa para isso. A questão é que você só acrescenta mais passageiros à estação do Brás. Então a sensação de lotação talvez seja um pouco maior, mas não necessariamente piorou. Talvez eu creio até mesmo que melhore o Connect, né? Evitando que os passageiros da linha 12 acabem disputando lugares com os passageiros da 13. Agora os passageiros da 13 vão poder ter melhor serventia, né? Lembrando, né, também um ponto muito importante, que o serviço Connect ele só funciona nesses horários nos dias úteis. Nos sábados, o Connect só realiza as viagens no período da manhã, e aos domingos e feriados ele não funciona. Então não façam como eu. Fui lá na sexta-feira, que era feriado, e quebrei a cara porque não tinha Connect, certo? Então tá aí a nota importante ser dita. Creio que o serviço vai ajudar, e conforme a demanda for aumentando, talvez possamos ter ali uma diminuição do headway do serviço Connect, certo? Então tá aí, nota muito importante em relação à linha 13. Para a nossa próxima nota, que a gente não para, né? A gente poderia ter as tradicionais pausas, só que aqui a gente vai direto. No que você vê aí na foto, temos aí o nosso belo túnel do Butujuru,
Do nosso lado esquerdo, um Série 1400, já extinto, né? E no outro lado ali, uma locomotiva aí, uma série de locomotivas da MRS Logística, que faz o serviço de carga nos trilhos da CPTM, certo? E a nota é justamente sobre isso, né? A CPTM e os trens de carga. Segundo o levantamento feito pela Dersa, existe um prejuízo bastante considerável provocado pelos trens cargueiros nas linhas 7, 10, 11 e 12 da CPTM, certo? O que acontece é basicamente o seguinte: os trens de carga, eles disputam o mesmo espaço físico que os trens de passageiros. E basicamente o que acontece? A CPTM poderia chegar a ofertar até 20 mil lugares por hora sem as interferências dos trens cargueiros, né? Atualmente o que acontece? Os trens cargueiros, eles precisam de permissão da CPTM para poder passar pela malha, né? Eles geralmente são autorizados a passar nos horários de vale, que é à tarde, e na madrugada, onde não existe a operação. Então eles passam aí nesses horários. A malha da CPTM é praticamente ativa 24 horas por dia, ela não para. Entretanto, existe esse prejuízo porque você tem os trens cargueiros passando ali, e às vezes uma manutenção que poderia ser realizada de noite acaba não podendo ser realizada. Isso impacta também no horário de vale, porque você deixa de ofertar trem para os usuários, né? Durante um ano, foi calculado que cerca de 4 milhões de passageiros foram afetados pela presença dos trens de carga, né? Aí talvez você venha aqui e me pergunte: mas por que a CPTM não tira os trens de carga? A linha é dela. Aí tem um problema muito grande, meus caros. É um problema histórico, né? A MRS e a CPTM são filhas de um mesmo pai, né? E basicamente são irmãos que brigam até a morte, né? Para conquistar seu espaço ali e a sua herança. É claro, atualmente a prioridade máxima é para o serviço de passageiros, né? Até porque é um serviço social e que rende muito mais economicamente do que os trens de carga. Acontece que no passado, não muito distante, a operadora dos trens de carga era a mesma operadora dos trens de passageiro. Então você não tinha problema, porque você conciliava os dois horários, né? Atualmente não, atualmente as empresas são diferentes. A circunstância mudou de vários anos até hoje, o que faz com que o trem de passageiro precise ter um dinamismo maior. E os trens de carga acabam atrapalhando, porque acabam sendo mais lentos e mais longos. Então, os usuários acabam sendo prejudicados. Uma das soluções para que esse problema possa ser minimizado é a construção do famoso Ferroanel Norte. O projeto do Ferroanel é um projeto bastante longo. Ele tem basicamente dois lados concluídos, por assim dizer, né? Que aí a gente fala, nos dois lados a gente fala pela Mairink Santos, certo? E a gente fala também pela variante Suzano Rio Grande da Serra, né? São os dois lados que foram concluídos de fato, né? A gente teria ali o Ferroanel Norte, que sairia ali da região de, se não me engano, Perus, Caieiras, um pouco mais para cima ali, naquela região. Seria de lá, iria passar por Guarulhos, na parte superior, sem, claro, interferir na área urbana, e cairia ali perto de Manuel Feio, né? Ou ali em algum lugar ali próximo ao ramal do Paraty, né? Aí a gente tá falando de trem de cargas, talvez você fale, ramal do Paraty, que lugar é esse? São linhas de carga, certo? Que tem aí. Não pense que a CPTM é a única que faz trem rodar aqui em São Paulo. As linhas de carga são muito maiores, é que as pessoas às vezes não conhecem as linhas dos trens cargueiros. Mas ela cairia ali no Paraty, que fica em Itacoaxetuba, e dali poderia descer até Suzano, né? Vai por Suzano e desce ali até Rio Grande da Serra. Seria uma das soluções mais bacanas para solucionar esse problema e daria um tráfego melhor, né? E a gente teria até o Ferroanel Sul, que seria uma pinça ali saindo de Rio Grande da Serra ou de Ribeirão Pires e indo até Evangelista de Sul. Só que esse é um projeto que parece que não vai sair tão cedo e também não tem tanta necessidade. Só o arco
assim, meio que um lateral já seria o suficiente ali para você poder minimizar drasticamente o tráfego de trens de cargas em eixos de maior demanda, né? Atualmente o projeto ele possivelmente vai ser elaborado por um ente federal, possivelmente a Valec, que é quem cuida da construção e elaboração de projetos de novas ferrovias no Brasil, né? E como bem diz aqui, né, os cargueiros só trafegam na CPTM em horário de vale, em horário com menor número de passageiros. Mas tá aí a nota, né? Levantamento foi feito, não é nenhuma novidade. Eu acho que quem convive aí na linha 7 ou na linha 11 sabe do que os trens cargueiros atrapalham bastante. Mas isso é um problema que, se quando for resolvido, com certeza vai minimizar muito ali o impacto e vai fazer com que a CPTM consiga ofertar de maneira mais segura lugares ali para os seus usuários. Lembrando, não vai extinguir o tráfego de carga. Existem terminais de carga, por exemplo, o terminal de carga de Ipiranga, que você não vai conseguir extinguir, né? Ou na Lapa mesmo, que é uma das oficinas da MRS fica lá, mas você vai com certeza minimizar bastante esse impacto de forma geral, certo? Então tá aí, trem de carga na CPTM, logo eles vão dizer tchau, mas vai demorar um pouco, né? Vai demorar um pouquinho. Enquanto isso, quem é mais ligado ao sistema vai poder registrar ali os trens cargueiros passando na nossa malha. E nossa próxima nota aí, falando em investimentos em CPTM, linhas de carga, a linha 7 recebe mais um trem. Dessa vez, o 19º novo trem da série 9500. A gente parou um pouco de cobrir as entregas dos novos trens, até porque a gente fala praticamente a mesma coisa, toda a nota sobre os trens novos, né? Mas tá aí, ó, que você vê aí na frente é o série 9500, é um trem coreano. Mas como você sabe que é o 9500, é muito simples. O 9500 é o trem da testa preta. Observe que ele tem uma testa preta. A gente fala aqui dessa parte aqui de cima, meu jovem, né? Testa preta. No 8500, que é o da CAF, que é o espanhol, ele tem a testa vermelha. Aí sim, fica mais fácil de você poder identificar qual é qual. O trem, então, foi encaminhado ali para a linha 7 Rubi. São 30 trens da Hyundai, então com isso faltam 11 trens coreanos para serem entregues. A gente está praticamente na reta final de entregas, né? Possivelmente a gente não vai conseguir terminar a entrega de todos eles até o fim do ano. É impossível, ao meu ver. Mas até eu acho que o primeiro semestre do ano que vem a gente termina de entregar todos os novos trens coreanos na CPTM. Os da CAF faltam praticamente 2 ou 3 para terminar as entregas. Então a gente está bem adiantado nesse aspecto. Ok? E com a entrega desses novos trens da Hyundai, os trens espanhóis da CAF estão voltando para a linha 11 Coral, onde eles ficarão, né? Então com isso a gente substitui e começa ali a dança das cadeiras novamente. Incrivelmente, já o 19º 9500 entregue, a gente teve outros trens também da série 8500 entregues e o 4400 se mantém inoxidavelmente firme na linha 11. O bicho não quer ser desativado. Eu tenho medo de até um desse que a gente chama aqui de cavalo, né? Que ele balança pra caramba. Não sei até onde esse trem vai chegar. Eu gosto dele um pouquinho, sim, mas realmente o 4400 está durando bastante tempo. É um trem bastante velho, um trem que tem história, né? Não deveria ser tão desmerecido assim. Mas voltando aqui aos trens mais modernos, eles oferecem para os usuários uma série de benefícios: ar-condicionado, passagem livre nos carros, iluminação do salão quase todo em LED, sistema de proteção ali a incêndio, o audiovisual muito melhor, os painéis digitais espalhados ao longo do trem, certo reconhecimento de maquinista por biometria, maior potência instalada dentro desses trens aí, questão de tração. Então os benefícios são vários, né? A CPTM, quando comprou os trens coreanos e os trens da CAF, não pensou baixo, pensou em oferecer para o usuário realmente qualidade, né? Então realmente foi uma escolha muito acertada, né? Acho que dos trens que a CPTM já recebeu até hoje, o coreano vem se mostrando o melhor das aquisições ali que a empresa já fez ao longo de todos esses anos, né? Talvez
esteja ali de frente ali com o 2.100 na questão de conforto, né? Ou o 3000 na questão de potência, que o 3000 é mais potente da CPTM. Mas o coreano não deixa a desejar, é um trem moderno e com isso a CPTM continua com a padronização da frota. Aí você pergunta para mim, e o 1700, ele vai ser baixado? A gente não tem muitas informações em relação à baixa do 1700. O fato é que eles estão cada vez mais restritos às extensões operacionais. Vai chegar uma hora que eles vão ter que ser desativados, né? Falaram aí alguma reforma dele, mas a gente não pode confirmar nada sobre uma reforma do Série 1700, ok? Se houver intenções, a gente vai acabar noticiando aqui, mas por enquanto não tem nenhuma informação relativa a isso. Lembrando, todos esses trens eles são entregues após uma série de testes isolados nas vias de testes ali em Presidente Altino, testes de tração, frenagem, sinalização, abertura, fechamento de portas, enfim, uma série de testes são realizados previamente isolados, depois os testes em campo na linha nativa e por fim a entrega do trem para a operação comercial. Então o trem chega aqui em São Paulo, fica ali 1-2 meses na sua bateria de exames e finalmente é entregue para a operação. Então tá aí, mais um trem novo. Os usuários ali, por favor, contamos com a sua colaboração para não danificar o bonito. São trens novos e nós queremos manter eles ainda novos, né, ao longo dos anos. Então tá aí. Vamos então para a próxima nota. Essa próxima nota aqui, você vê essa imagem aqui, é uma imagem, nossa, mas que lugar é esse aqui? Não conheço esse lugar. Esse lugar aqui, meus jovens, é a estação de Americana, né? A antiga estação de Americana. E a Americana, onde é Americana? Americana é uma cidade da grande São Paulo, do interior de São Paulo, após Campinas. Aí você pensa, a gente vai falar do trem de Campinas? Isso mesmo, nossa próxima nota é sobre o trem de Campinas, o trem até Americana, né? O trem intercidades. Que parece que vai passar por alguns problemas, né? Caso o governo queira manter a sua lógica de investimentos, né? Sua lógica em relação ao intercidades, né? O que acontece é o seguinte, nós temos um grande problema para que o trem chegue até a Americana atualmente, de acordo com as afirmações do governo, né? O que acontece? O governo quer construir o trem intercidades, só que ele quer aproveitar as mesmas linhas do trem cargueiro. Vamos separar aqui uma coisa rapidamente. Quando eu falo de intercidades, eu não estou me referindo àquele projeto que o Márcio França apresentou há pouco tempo atrás, que era eletrificar até Campinas. Não, eu já falo do trem intercidades consolidado, um serviço já diferenciado, certo? Já falo do projeto instalado mesmo, certo? No último estágio, não aquele proto expresso, né? Até Campinas. Mas enfim, o que acontece é o seguinte, temos um grande problema para que o trem chegue até a Americana, usando os mesmos trechos dos trens cargueiros, que é a grande demanda de trens na região, ou seja, o trecho entre Campinas e Americana é considerado um trecho estratégico para os trens de carga. Ele faz parte do chamado corredor de exportação, certo? Acontece o seguinte, naquele trecho ali trafegam os principais granéis, por assim dizer, produtos agrícolas que tem como destino ao Porto de Santos, oriundos lá de Mato Grosso, se eu não me engano, a cidade é Rondonópolis, Mato Grosso, certo? Acontece o seguinte, a linha de Americana é a linha tronco do que era a antiga Paulista, né? A gente fala ali da Alta Paulista, não lembro se ela vai por Santa Fé do Sul, se segue por Colômbia, não vou lembrar agora dessas linhas dos cargueiros, mas o que importa é que nessa região você tem um grande fluxo de trens de carga. E até mais, porque quem cuida ali da malha é a Rumo Logística. E a Rumo Logística dá direito de passagens para outras empresas, como por exemplo a VLI e a MRS, que usam do trecho ali com bastante frequência. Então o trecho está com sua capacidade máxima instalada. Se eu não me engano, agora vai ser uma coisa mais na memória,
São cerca de 26 trens por dia que passam ali, totalmente carregados, se eu não me engano, certo? Essa informação que eu obtive foi no site da NTT. Aliás, tem que verificar novamente se no site da NTT eles lançaram ali novamente a declaração de malha, porque isso nos mostra a demanda que os trens cargueiros têm ali na região. O fato é que a gente não tem mais onde colocar trem ali, e a passagem de um trem intercidades prejudicaria bastante o desempenho dos trens de carga. Então o que poderia se pensar nesse caso é você construir uma via nova e exclusiva para o trem intercidades. Entretanto, possivelmente nós teríamos ali custos decorrentes de desapropriações das imediações da faixa de domínio para que a gente pudesse construir vias paralelas com o trem de carga. Lembrando, o trem intercidades ele vai ser um trecho eletrificado, então você tem que ter toda uma infraestrutura, então talvez os custos sejam até maiores em relação às desapropriações. Isso nos leva a pensar bastante de como o governo vai querer driblar essa situação, né? O trem intercidades é um projeto importante, você tem uma demanda específica grande entre a região de São Paulo e a região de Campinas, que precisa ser atendida. É um projeto que já estava na cabeça das empresas desde a década de 80, certo? Mudar o serviço de longo percurso para um serviço de passageiros de alta capacidade e alta velocidade. Só que a tendência é que as coisas comecem a desacelerar, porque quanto mais a gente acaba percebendo a realidade, mais a gente acaba vendo que vão ter que ser necessários investimentos mais voltuosos, investimentos um pouco mais volumosos para que o trem intercidade se concretize de fato. Então tá aí, essa é a nota. Vai ser complicado ali para quem for o próximo gestor ver o que vai fazer, né? Márcio França indicou que vai querer fazer um trenzinho ali, uma extensão, um puxadinho de Jundiaí até Campinas com 4 horários por dia. Seria um começo singelo, mas não é ainda o que a gente quer. A gente quer realmente o serviço completo. E até isso acontecer vai demorar bastante. O Dória, por sua vez, né, ele vai fazer por esquema de PPP. Seria mais rápido, em teoria até mais seguro, mas a gente teria que ver qual vai ser o molde adotado. Se vão fazer uma nova linha do zero ou se vão aproveitar a linha atual. O problema é que se aproveitar a linha atual, você tem vários desafios, como compartilhar a malha da CPTM com a malha do Intercidades, você tem que prezar por velocidade, e aí você tem uma série de variáveis que vão sim ser cruciais para o bom desempenho desse projeto, né? Então tá aí, essa é a nota, só para vocês terem uma noção de como é complexo falar de trem intercidades aqui em São Paulo, certo? Então tá aí, essa é a última nota aqui das notas normais. A gente vai agora para além do trecho. Além do trecho, nos mostra trens de outros lugares do Brasil, trens distantes, mas trens que são bem conhecidos por outras pessoas. Esse que nos mostra agora é o Série 100 da Transurb, né? Transurb, sistema ali que opera na capital, ali na região metropolitana gaúcha, certo? Ali de Porto Alegre. E o que nós temos aqui é o seguinte, a reforma do Série 100 da Transurb. Pois é, né? Esse velho guerreiro aí logo vai ter que passar por uma reforma, certo? Que é o que a Transurb tem ali em mente, certo? Foi assinada aí recentemente uma intenção de modernização entre a Transurb e a Rio Grande Energia, né? O objetivo dessa reforma inicialmente seria uma economia de energia, certo? E como isso seria feito? Um dos trens, não é exatamente essa unidade que está na foto, pode ser qualquer um dos trens, uma unidade dela seria enviada para uma modernização, para um protótipo, para que seja feito um orçamento inicial de quanto despenderia-se para reformar toda a frota ali mais antiga. Feita essa reforma do protótipo, ele voltaria em 2019 e a Transurb poderia fazer uma licitação para reforma das unidades que ficaram faltando, só para ter ali uma noção de quanto eles gastariam, certo?
A expectativa da Transurb com essa reforma é de que eles consigam economizar cerca de 12 milhões de reais com energia elétrica, certo? Os trens mais velhos, aparentemente, eles estão consumindo muito mais energia que o normal. E até pelo que se vê, reformando eles e colocando ar-condicionado, a economia continuaria sendo bastante grande, certo? Então é uma questão ali de energia para a Transurb, de acordo com informações ali da própria presidência, eles operam com o limite da capacidade energética que o sistema deles pode oferecer. Então é necessária essa reforma para que você possa adequar os trens a um nível adequado ali de energia, certo? Para que eles não possam ali simplesmente sugar tudo da rede aérea, né? Só lembrando ali, o nosso bonito aí, o Série 100, ele foi fabricado em 1984 pela Mitsui, em conjunto com a Nippon Sharyo, Hitachi e Kawasaki. Praticamente as mesmas empresas que construíram ali o Toshiba, só tira a Hitachi, né? Aqui no caso, com diferença com o Toshiba foi a Nippon Sharyo, a Kawasaki Heavy Industries e a Toshiba, né, que construíram ali o trem japonês. Esse também é um trem japonês, certo? Que muito em breve deverá ser reformulado para que, no geral, a Transurb possa economizar. A tendência, no geral, é que todos os trens mais antigos do Brasil, que funcionam à base de eletricidade, ou que eles sejam modernizados, ou que eles sejam removidos das malhas, até porque os trens mais antigos eles têm um consumo maior de energia. Economizar mais energia é saudável para o sistema, porque você não força a rede, você não diminui o desempenho dos outros trens ao redor e você economiza financeiramente. Então, é praticamente essa a meta da Transurb com a reforma do Série 100. Esperamos aí que a reforma seja bem sucedida e que em breve possamos ver ali os usuários do sul do Brasil, ali na região de Porto Alegre, um pouco mais cômodos, um pouco mais satisfeitos com os trens mais novos, certo? Então tá aí, esse foi o podcast número 55, né? Agradeço a todos que prestigiaram esse podcast, mais essa rodada de notícias. Lembrando, podcast 56 já está pronto. Eu vou praticamente editar isso daqui. Enquanto edito, já mando direto ali o 56. Não sei se vai ser em sequência, se vai ser algumas horas depois, mas daqui a pouco eu mando o 56, ok? Fora isso, eu agradeço mais uma vez e até daqui a pouco a próxima edição do podcast No Trecho.